Senhoras e senhores, uma boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Dal Castagni para fazer uma leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Romanos 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajam cairão sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 18ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores, nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de liberação aos vereadores que aprovam o texto, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Prosseguindo, convido o secretário para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Vereador Rubens. Pauta da 19ª sessão ordinária do 11/6/2019. Apresentação de projeto. Projeto de lei ordinária número 32 de 2018 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias por abertura de crédito especial no orçamento do programa 2019 da administração direta. Mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 11 de 2019 altera a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, que se trata a lei complementar número 196 de 29 de dezembro de 2000. Tribuna, Osmair de Castilho, presidente do Timboprev, em atenção ao requerimento número 6 de 2019. Pedidos de providências, número 108 a 110 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Indicações, número 89 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Ordem do dia, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinário número 65 de 2018, altera a emenda e o caput a segundo do artigo 1º e o artigo 5º e suprime o artigo 6º do projeto de lei ordinário número 65 de 2018. Emenda substitutiva número 2 de 2019 ao projeto de lei ordinário número 65 de 2018, renumera o artigo 5º do projeto de lei ordinário número 65 de 2018. Projeto de lei ordinário número 65 de 2018 torna obrigatória a instalação de sistema de monitoramento por câmeras nos asilos, casas de repouso, creches, unidades pré-escolares privadas estabelecidas no município de Timbó. Pedido de informação parlamentar número 33 de 2019, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Pedidos de informação parlamentar número 37 de 2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Moção número 12 de 2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger e subscrita pelos demais vereadores. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade.
Tem alguma coisa, vereador? Prosseguindo, informo que foi protocolizada o projeto de lei Lei Ordinária número 32/2019 e a mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 9 de 2019, ambos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. A mensagem retificativa segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o projeto de lei ordinário número 32 de 2019 supra-segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Tribuna. Solicito ao secretário a leitura do requerimento número 6 de 2019. Requerimento número 6 de 2019. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 119, inciso 8º do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação, seja expedido convite ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, Timboprev, senhor Osmair de Castilho, para comparecer a esta Casa Legislativa na sessão ordinária que será realizada no dia 4 de junho de 2019, às 18 horas. Justificação: visa-se com o respectivo convite tê-lo nesta Casa Legislativa a fim de explanar sobre a situação financeira e previdenciária atual do Timboprev, quais as alternativas para se equacionar um possível déficit, forma de cálculo atuarial que incide sobre os aposentadorias, número de servidores aposentados e pensionistas, atualmente percentual e a evolução do índice de contribuição previdenciária patronal e do servidor público, política de investimento. Sala das Sessões, dia 28 de maio de 2019, vereador João Adriano Schwartz. Em atenção ao requerimento número 6 de 2019, aprovado por unanimidade por essa Casa Legislativa, na sessão ordinária realizada no dia 28 de maio corrente, convido o presidente do Timboprev, senhor Osmair de Castilho, para fazer uso da tribuna. Está também acompanhando a Carmelinda Brandt e também o Eduardo Espíndola, o senhor Castilho. Senhor Castilho, seja muito bem-vindo. O senhor dispõe de até 20 minutos para explanar acerca do assunto que lhe trouxe a esta casa. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores e ao público presente. Inicialmente, gostaria de apresentar a Carmelinda Brandt, que é diretora administrativa financeira do Timboprev, o Eduardo, que é membro do Conselho de Administração, e, infelizmente, os demais membros do Conselho não puderam se fazer presente hoje. Carmelinda, pode me dar uma mãozinha aqui? Nós vamos fazer um breve histórico, bem rápido, do que é o Timboprev e apresentar a situação atual, que é o que mais, acho que é o mais importa. Então, gente, como todos sabem, o Timboprev foi criado o Fundo de Previdência lá em 1993, tá? Onde é que ele estava vinculado ao CNPJ da Prefeitura, portanto, sem autonomia administrativa. A partir do dia 26/12 foi criada a autarquia Timboprev, onde é que ela passou a ter o quê? Autonomia administrativa perante a sua situação financeira e administrativa. E a finalidade principal é gerir o quê? Gerir o plano de seguridade social dos servidores públicos de Timbó. Nós temos uma estrutura organizacional que foi homologada pelo decreto 2924 de 5/12/2012, tá? E ele é administrado colegialmente. As funções deliberativas cabem ao Conselho de Administração e as funções gerais e administrativas à diretoria executiva.
Então, a estrutura organizacional do Timboprev passa a ser o quê? O Conselho de Administração, que é o órgão máximo do Timboprev, Comitê de Investimentos, que faz análise dos investimentos financeiros, o Conselho Fiscal, que verifica da situação fiscal do Timboprev, e a diretoria executiva, que é a Carmine, que nós acabamos de apresentar. Temos os cargos ainda de contador, técnico previdenciário e auxiliar administrativo. Quais são os encargos do Timboprev? Pagamento das aposentadorias, pagamento dos auxílios doença, do salário maternidade, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão. Todos estes benefícios são definidos constitucionalmente. Para isso, nós temos as contribuições. Hoje, as contribuições cabe ao servidor 11%, ao servidor efetivo 11%, ao patronal 22%, e existe um plano de amortização, que é o equacionamento do déficit atuarial do Timboprev. Essa alíquota, ela é uma alíquota crescente, tá? que vem crescendo anualmente de acordo com o resultado do cálculo atuarial. Se puder observar, até 2010 não existia um grande controle por parte do Ministério da Previdência e Assistência Social quanto aos regimes próprios. A partir de 2010, então passou-se a ter o quê? A ver da viabilidade financeira e atuarial dos institutos. Então, o que nós temos que fazer? O Timboprev realiza anualmente um cálculo atuarial, e esse cálculo atuarial vai dizer da viabilidade ou não do Instituto para os próximos anos. Começou lá em 2012 com uma alíquota de 0,98 e ela foi subindo gradativamente. Ela teve um salto significativo lá em 2015, 2016. Por quê? O cálculo, a sugestão apresentada pelo município não foi aprovada pelo Ministério da Previdência. Então, foi rejeitada pelos atuários do Ministério da Previdência, e eles sugeriram que a alíquota mínima seria de 6,5%. Tá? O que causou isso? Causa o bloqueio do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, onde é que o município passa a não receber mais nenhum recurso de verbas federais. Então, bloqueia todos os repasses federais para o município. E nós apresentamos anualmente, junto ao Poder Executivo, as alternativas que venham equacionar o déficit atuarial sem a necessidade de quê? Da gente ter que prejudicar verbas oriundas do governo federal. Para isso, vamos passar para a próxima. Para isso foi elaborado o quê? O cálculo atuarial, ele prevê as alíquotas adicionais de contribuição. Além dos 22%, eu peguei desse último ano para vocês observarem o seguinte, que em 2019 nós já estamos pagando uma alíquota suplementar de 14%. Somando-se a do patronal, nós temos aí uma alíquota que compete ao município sobre o valor da folha de pagamento de 36%. E essa alíquota é uma alíquota crescente até nós chegarmos lá em 2024, chegando a 31%, e no final, em 2046, a 38,87%. Isso de acordo com o cálculo atuarial vigente. Então, passa a ser realmente bastante preocupante, eu vejo até do próprio nível da administração municipal, os valores que devem ser repassados para o Instituto de Previdência. Gente, não adianta o prefeito dizer que não vai concordar com isso, porque não é o executivo que concorda, são os atuários do Ministério da Previdência. E se eles não aprovar o plano de amortização, como falei antes, bloqueia o CRP. E bloqueando o CRP, o governo deixa de receber recursos. Para se ter uma ideia, nós pegamos aqui desde 2009 para cá uma relação de funcionários ativos versus aposentados e pensionistas. Lá em 2009, nós tínhamos uma média de 4,62 funcionários ativos para um inativo. E chegamos em 2019 com o percentual de 2 funcionários ativos para cada um inativo. Então, é um dado bastante preocupante. O que caracteriza as receitas
do Timboprev, receita e despesa do Timboprev. Como eu disse antes, a contribuição dos servidores efetivos, que é de 11%, a contribuição patronal, que é de 22%, a alíquota suplementar, que hoje está na faixa de 14%, e ela passa a ser crescente nos próximos anos. Uma das fontes de receita que nós temos mais importantes são os rendimentos das aplicações financeiras. Vocês vão ver ali na frente que nós temos um PL hoje de pouco mais de 100 milhões, e as aplicações financeiras são uma fonte de recursos que nós temos, bem como tem a compensação previdenciária. Essa compensação previdenciária hoje, ela é entre o regime geral, o INSS e os RPPS, tá? Não sendo possível hoje entre RPPS. Então, é somente entre o regime geral e os RPPS. A nossa despesa se caracteriza basicamente pelo quê? Por pagamento de benefícios. Aposentados, pensionistas, auxílio-doença, auxílio-maternidade, salário-família, e pela manutenção do Instituto, né, que nós temos hoje uma estrutura administrativa, tá? Temos um atuário que elabora o cálculo atuarial e uma assessoria financeira que nos ajuda nas aplicações financeiras. Por quê? Nós temos uma meta atuarial que é estabelecida que nós devemos de cumprir. Para o caso, para esse ano, é o INPC mais 6%. Carminho, só passa para a próxima peça aí. Nós trouxemos aqui um demonstrativo de maio de 2019, para você ter ideia do que é esse déficit administrativo que a gente fala. Então, tivemos contribuição de servidores ativos, 233.673,26, inativos, 10.062, pensionistas, 518, patronal, 464, e a alíquota suplementar hoje já chegando na faixa de R$295 mil, perfazendo um total de R$1.004.000. As nossas despesas, né? Se vocês observarem ali, ó, tem pagamento de inativos, pensionistas, os benefícios, que são o auxílio-doença, o auxílio-maternidade, o salário-família, e mais a manutenção do Instituto, que é o salário dos servidores, e as despesas operacionais, chegando na faixa de R$1.222.889,67. Isso perfaz um déficit mensal para o mês de maio de R$218.603,16. A gente trouxe desde dos meses de 2019 o déficit financeiro da forma que ele vem crescendo, tá? Então, nós temos, de primeiro, o déficit financeiro com o pagamento de todos os benefícios do Timboprev. Fevereiro deu 211 mil, alguma coisa, março 172, abril 160, maio 218. Tá? Agora, valor pagos com o salário, incluindo só do salário doença, salário maternidade e salário família, que são os benefícios da folha dos ativos. Fevereiro nós pagamos 64 mil, março 58, abril 63, maio 63. Isso varia de acordo com o quê? Com o número de atestados médicos, de afastamentos médicos, de salário maternidade, auxílio reclusão, nós não temos nenhum no caso, tá? E isso perfaz um déficit total que nós chegamos aqui, ó. Tá? Se a prefeitura assumisse esses benefícios, que está complementando hoje na reforma da Previdência, nós teríamos um déficit bem menor. Onde é que nós teríamos? Fevereiro, 147, março, 114, abril, 96 e maio, 155. Então, incluindo os benefícios, é que nós chegamos hoje em maio em 218 mil de déficit financeiro para o Timboprev. Como diria, o nosso PL, ele é um pouco superior hoje, vamos dar os dados até corretos aqui. Hoje ele está em 101.499.000. Esse dinheiro está aplicado, tá? E vale que lembrar que o Instituto não pode aplicar esses recursos aonde que ele acha que renda melhor alguma coisa, mas nós temos que ser submetidos a uma resolução do Conselho Monetário Nacional.
E lá determina que nós podemos aplicar em renda fixa X%, renda variável X%, em fundos imobiliários X%, tá? Em fundo de participações X%. Nós temos que obedecer essas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Nós temos uma assessoria financeira que ajuda o Comitê de Investimentos a administrar esses recursos, tá? E é o que hoje vem dando ainda um fôlego para o Instituto. O ano passado, 2018, nós tivemos um superávit só de rendimento de aplicações financeiras na casa de 9.400.000 reais. Esse ano de 2019, até em função da expectativa da reforma da Previdência, das demais reformas, o mercado financeiro ele tem reagido de uma forma bastante positiva, tá? Nós já acumulamos, esse ano, 5.118.000 de receita financeira. Todo ano nós temos que fazer uma política de investimentos. O que é essa política de investimentos? Onde é que nós vamos definir de que forma nós vamos aplicar os recursos do Instituto de a nossa meta atual é o IR de 6%, deve gerar um retorno esse ano de 10%. Para título de comparativo, nós colocamos lá o nosso crescimento do patrimônio líquido de 2010 até agora. Em 2010 nós tínhamos lá 34 milhões e chegamos em maio de 2019 a 101 milhões. É claro que o número de aposentados e pensionistas lá em 2010 era bem menor do que é hoje, tá? Então, sobravam recursos para serem aplicados. Hoje, com o crescimento do número de servidores inativos, nós chegamos naquele déficit mensal que está lá. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em torno de aposentados e pensionistas de 770, né, Carminho? 780 hoje entre aposentados e pensionistas, tá? E essa média ela vem crescendo rapidamente, porque nós temos aí em torno de 4 aposentadorias por mês, tá? E se nós levarmos em consideração que um funcionário em final de carreira, tá, a remuneração dele é bem mais elevada do que lá no início de carreira, porque ele vai agregando as vantagens adquiridas durante a carreira, tá? Então nós teríamos que ter uma média de pelo menos, e é um entendimento também no Ministério da Previdência, na faixa de 6 servidores a 8 servidores ativos para 1 inativo. E a nossa situação hoje é de 2 para 1. Nosso patrimônio líquido, então, fez essa evolução, tá? O Timbalprev, a composição da carteira que nós temos aplicado hoje, temos 85,40% em fundos de renda fixa, 1,35% em fundos imobiliários, 8,5% em fundos multimercado e 4,87% em fundos de renda variável. Já existe um entendimento no Conselho de Administração, e no Comitê de Investimentos, que, dependendo da reação do mercado financeiro, a gente tem que alocar mais recursos na renda variável, ou ações, entenda-se. E aqui, por final, nós criamos alguma série de soluções, para não dizer que a gente apresentou só os déficits. Muito se questiona sobre a reforma da Previdência. Existe a possibilidade de estados e municípios ficarem fora do regime geral. Em ficando fora do regime geral, tá, Poder Executivo Municipal e o estadual vão ter que criar leis próprias que atendam a necessidade dos RPPS. E hoje o que nós vemos?
da forma que o Instituto está indo, nós tendo um gasto, um desembolso mensal, um déficit financeiro mensal superior a R$200 mil, nós vamos ter que tomar atitudes bem drásticas. Uma delas seria, se a reforma for incluir estados e municípios, já está contemplado nela que os benefícios, que são os auxílios-doença, auxílio-maternidade, serão pagos não mais pelos RPPS, mas pelos entes. E o aumento da contribuição da alíquota do servidor de 11% para 14%. E isso a reforma da Previdência já está contemplando, além do limite de idade. Então ficaria para os municípios o quê? O aumento da alíquota suplementar determinada pelo cálculo atuarial que é efetuada todo ano. Então vamos ver da necessidade, o cálculo vai dizer o que o município precisa pagar. Uma outra alternativa e um gasto que está sendo, que às vezes o pessoal pergunta, da onde que se originou esse déficit financeiro? Eu digo que lá da criação do Instituto já. Lá de 93, não foi feito um cálculo atuarial que determinasse qual seria o valor da contribuição patronal para o fundo ter solvência. Todo mundo sabe que a iniciativa privada hoje ela gasta em torno de 30% com encargos trabalhistas. Lá em 93, quando foi criado, se criou a alíquota de 15%. E se criou um intervalo de 10 anos para se conceder aposentadorias. Só que o Tesouro do município já tinha pessoas aposentadas. Nós tínhamos um universo de 27 aposentadorias, que por força do cargo eram os maiores salários. E isso já foi repassado para o Instituto lá na época da sua criação. Quer dizer, nós já estamos pagando benefícios desde que o Instituto foi criado. E esses dias nós fizemos um cálculo superficial ali no Instituto e chegamos à conclusão que nós já pagamos mais de R$30 milhões para esse pessoal. Todos os RPPS da região têm aqueles tradicionais aposentados antigos do município que foram, entraram lá em 1940, 1950, na administração pública. Então, eles não pagavam nenhum Instituto de Previdência, nem Instituto de Saúde, e o município aguentava com tudo isso. E os demais municípios da região, o que fizeram? Quando criaram seus RPPS, deixaram esses aposentados antigos à custa do Tesouro do município, que não ocorreu aqui em Timbó. Então, nós já vemos pagando a aposentadoria desde a criação do Instituto. E por mais de 20 anos nós continuamos pagando. É um dos fatos que contribui hoje para esse déficit atuarial. Depois se aumentou a alíquota lá para 22%. Nós traçarmos um comparativo com a iniciativa privada, vocês vão ver que de 30% para 22% dá um percentual aí de 8%. Então, o que nós deixamos de arrecadar, e só começamos a arrecadar isso em 2012, ainda com uma alíquota de 0,98%, que não daria nem 23%. Então, basicamente, nós só estamos, nos últimos 4 anos, a gente está chegando, digamos, ali no limite que seria do regime geral de previdência. Então, se contarmos hoje, 14% da alíquota suplementar mais 22% da patronal, nós chegamos em 36%. Então, nós teríamos aí uma alíquota real hoje de 6% de alíquota complementar. Infelizmente é 14%, porque constitucionalmente se diz que o repasse é de 22% da Constituição Federal. Gente, esse era um breve histórico, é claro que é bem rápido, tá, para se passar, do Timboprev, da situação atual do Timboprev. A gente está aberto aí para, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma condição. Obrigado, senhor Osmair Castilho. Nós vamos então passar aí os questionamentos dos vereadores. Passaremos então aos questionamentos dos vereadores, lembrando que nos termos do parágrafo 5º do artigo 161, cada vereador disporá de até
3 minutos para fazer os questionamentos, incluindo o tempo das respostas, e que deverão se relacionar exclusivamente como o tema ora exposto. O convidado poderá responder as perguntas de maneira individual ou se preferir responder a todas no final da explanação do vereador. Fica a seu critério. Farei então a chamada dos vereadores inscritos pela ordem de inscrição, concedendo a palavra primeiramente ao autor do requerimento, o vereador John Adriano Schwartz. Boa noite a todos. Obrigado por ter comparecido à casa e aceitado o convite. Eu acho que é muito importante trazer essa situação a público, até pelo conhecimento de todos os vereadores aqui presentes também. E é uma coisa que realmente me preocupa muito, porque da forma que foi exposto ali, hoje o município já pagando a carga ali de 22% sobre a folha, mais esse adicional de 14%, essa alíquota complementar, podendo chegar aí a praticamente 30% ou mais de 30%, eu entendo que no futuro nós vamos ter um grande problema na gestão pública, justamente em função desses resultados. E também por entender que praticamente a maior despesa do município praticamente é relacionado a funcionários. Então, praticamente 50% do orçamento que o município tem, praticamente 50% vai para pagamento de servidores e funcionários. E com essa alíquota suplementar aí, praticamente, com 30 e poucos por cento, mais 22 que é obrigatório, isso passa aí praticamente a casa de 50% sobre a folha de cada um servidor efetivo. Também eu acho que foi cometido talvez, vamos dizer, uma falha nas duas, ou talvez gestões passadas também, principalmente na questão de efetivação de poucos funcionários públicos no decorrer desses últimos anos, porque a gente está vendo aqui uma situação, hoje nós chegamos a casa de 2 por 1, né? 2 funcionários trabalhando para cobrir praticamente um funcionário que está aposentado ou afastado. E tanto, se não me engano, o senhor falou que seria no mínimo 6 por 1, mais ou menos, é isso? O que o Ministério da Previdência recomenda é na faixa de 6 a 8 servidores efetivos, correspondendo a 1 inativo. Isso já é um problema também que nós temos aí. Eu acho que, claro, quanto mais contratar, mais vão se aposentar e aquilo vira uma bola de neve. Talvez lá na frente, talvez fique pior ainda do que está hoje, né? Sobre essa questão também das alternativas aí que o senhor passou ali, né? Já houve uma conversa com o executivo sobre essas possibilidades do que já está acontecendo, a alíquota complementar, mas o senhor também apresentou ali sobre uma questão de, acho que alguns funcionários antigos que também não contribuíram para esse fundo e hoje estão recebendo pelo fundo. E, além disso, também existe ali a questão de auxílio-doença, também alguma coisa nesse sentido, que de repente o senhor botou ali que o município de repente podia buscar uma alternativa para estar auxiliando e estar reduzindo esse déficit junto ao fundo. Como é que está? Já foi conversado alguma coisa nesse sentido? Bom, todo ano, quando é elaborado o calculatorial em março, a gente marca uma reunião com o executivo e traz para ele as novas sugestões que o calculatorial apresenta. Só para você ter uma ideia, o calculatorial desse ano, para os próximos 40 anos, apresenta um déficit de 126 milhões de reais. Se daqui a 40 anos nós tivermos esse déficit, nós temos no decorrer dos 40 anos.
E, claro, o executivo, muitas vezes, ele não pensa em desembolsar valores para o Instituto. Tá? Quanto menos ele pagar, melhor. Certo? E é uma grande briga conosco, inclusive com o hoje deputado Laércio, que trancou o CRP, deu uma série de problemas. E a gente alerta o executivo de que isso pode ocorrer. Por quê? Não é o município que determina a forma de equacionamento do déficit, é o cálculo atuarial. E esse cálculo é mandado para o Ministério da Previdência. Nós já tivemos esse ano conversando com o prefeito, conversando com a assessoria jurídica do município, mas estamos na iminência do quê? Da reforma ou não, da inclusão ou não dos servidores municipais e estaduais na reforma da Previdência. Dependendo do que acontecer com a aprovação da reforma, é que a gente vai fazer um novo cálculo atuarial, incluindo estados e municípios, e apresentar uma nova sugestão para o Executivo. Mas todo ano a gente apresenta para o Executivo o cálculo atuarial e quais são as premissas que ele tem que tomar. Só para finalizar, presidente, então hoje eu acho que uma das melhores coisas que foi feita é, em primeiro lugar, separar o fundo junto da administração, que aconteceu em 2012, eu acho que isso foi muito importante, e eu acho que hoje a grande sorte, então, desse fundo é que realmente existe esses 100 milhões aí aplicado, e essa remuneração aí é que está mantendo o equilíbrio mais ou menos do fundo, mais ou menos é isso, né? E esse rendimento, ele cobre toda essa despesa, sobra ou ainda falta para equilibrar as contas, o rendimento das aplicações? As aplicações financeiras dependem muito do cenário econômico que vive o país. Em 2013, por exemplo, nós tivemos um rendimento negativo no ano. Tá? Foi menos 1, alguma coisa. Foi um ano totalmente atípico. Tá? Tivemos agora a economia estagnada, não crescendo, mas nos últimos anos nós estamos batendo a meta atuarial. Em 2016, o resultado das aplicações financeiras superaram os 20%. Tá? Então, depende do cenário econômico. No cenário, digamos, atual, pegando 2018, nós temos aí um superávit mensal, se pegarmos todas as receitas, mais as aplicações financeiras, em torno de R$800 mil por mês de superávit total. Só que levando em consideração que tem um aumento de funcionários cada vez maior, tá? E hoje o déficit financeiro mensal é de 218 mil, a tendência é que o quê? Que isso vá aumentando e nós vamos ter que tirar recursos das aplicações financeiras para cobrir as despesas gerais do Instituto. Só um pouquinho. Castilho, se possível, falar um pouquinho mais perto do microfone, eu acho, para a plateia poder ouvir um pouco melhor. Obrigado. Seria esses meus questionamentos. Obrigado mais uma vez por ter comparecido e também a equipe que acompanha o senhor aqui. E parabéns pelo trabalho aí, pela preocupação e pela dedicação aí pelo fundo, que é de extrema importância para garantir a aposentadoria dos servidores, não só agora, mas também lá na frente, no futuro, para quem está trabalhando nesse momento. Obrigado. Obrigado, vereador John. Passo a palavra ao vereador Fabrício. Boa noite, Castilho, a equipe Eduardo, todos que estão presentes. Quantas vezes o prefeito te recebeu esse ano para falar desse assunto? Esse ano nós só enviamos o resultado do cálculo atuarial, tá? Um ofício que veio inclusive com cópia para a Câmara, demonstrando que o resultado do cálculo, e nós estamos aguardando o que vai acontecer com a reforma da Previdência. Porque, de acordo com a reforma da Previdência, o cenário muda completamente. Tá? Temos conversado com o prefeito extraoficialmente, ele se colocou por enquanto à disposição, só que de nada não resolve nós irmos lá, na iminência de ter uma alteração significativa, tá? Conversarmos agora e amanhã depois apresentar outro resultado. Então, o acordo que nós temos com o governo municipal é
apresentamos os dados de acordo com a realidade atual, que é o cálculo atuarial de 2019, e, ficando de fora estados e municípios da reforma da Previdência, nós temos que sentar com o Executivo e apresentar uma série de alternativas. Em sendo incluídas, como eu disse, os benefícios passam para o ente, aumenta a alíquota suplementar, tem a questão da idade, e isso vai afetar diretamente o cálculo atuarial. Mas, pelo que eu entendi, então, a principal mudança, caso os municípios e estados participem da reforma da Previdência, é mudar a alíquota suplementar, a alíquota do servidor, de 11 para 14. De 11 para 14. Isso está contemplado na reforma da Previdência. Mas é só isso que muda? Muda porque os benefícios que hoje o Instituto paga passarão para o ente, passarão, no caso, para a Prefeitura. Tá? Então, sai dos encargos atuais do Timboprev, aqueles auxílio-doença que dá na faixa de 60 a 70 mil por mês. Tá? Então, temos a condição da alíquota suplementar que passa de 11 para 14, os benefícios que passam a encargos do ente, que até agora a gente tentou negociar com o município, mas não tivemos êxito em nenhum ano. Tá? Como eu disse, para eles, quanto menor pagar, melhor. Tá? Então, dependendo do resultado da reforma, é que a gente vai fazer um novo ofício, que vai vir com cópia para a Câmara também, e para o Executivo, com novas sugestões de manutenção do Instituto. Quero deixar alguma coisa clara, muito clara aqui, Castilho. Teve esse grupo que, ligado ao Partido Novo, que questionou esses dias uma pessoa desse grupo, dizendo, olha, essa dívida do Timboprev, o Timboprev que se vire, o município não tem nada que tirar dinheiro do povo para pagar dívida do Timboprev. Eu gostaria que o senhor explicasse para essas pessoas o quanto isso é infundado e inverdade. Olha, infelizmente nós temos ainda pessoas que não têm conhecimento de causa, tá? Eu gostaria então que ele deveria pegar a Constituição e dar uma olhada, né? Por quê? É o que acontece hoje com o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é obrigado a tirar dinheiro de despesas correntes para pagar Instituto. Porque, constitucionalmente, nenhum aposentado vai ficar sem receber. Cabe aos poderes executivos a manutenção dos regimes próprios, quer seja ele municipal, estadual ou federal. A proposta, olha o rombo que está na Previdência Nacional. Então, quer dizer, dessa forma, o governo não precisaria pagar ninguém. Então, acho que se falar sem conhecimento de causa, tá, é preferível ficar quieto. Esse é o problema. Então, eu peço que as pessoas, ao invés de ficar falando bobagem na internet, sem conhecimento, por favor, venham e se informem, porque só piora a situação. Castilho, assim, o que tem me preocupado efetivamente é que nós estamos falando de um valor astronômico, quando a primeira vez que nós conversamos com o senhor era a casa de 60 milhões, né, a previsão, e hoje nós estamos falando de 128 milhões. Vocês apresentaram algumas soluções, né? O que está me preocupando muito fortemente ali é que hoje nós estamos falando já de R$300 mil mês com as alíquotas suplementares. Então, além do que já se paga com um funcionário, além do que se paga com a alíquota normal, 22%, já se paga 300 mil. Isso que nós estamos em 2019 e está com 14%. Quer dizer, o próximo prefeito vai terminar já com 31%, ou seja, mais do que o dobro. Estão na casa dos 600 mil a mais. Está entrando mais funcionário efetivo agora, então vamos calcular pelo menos 700 mil. Isso nós estamos falando de mais de 8 milhões de reais por ano. 8 milhões de reais por ano. Então eu quero deixar muito claro para as pessoas que quando eu me posiciono aqui contrário a empréstimos, para as próximas gerações pagar, juros e amortização de dívida, 8 milhões por ano só do Timboprev, mais precatórios. Como é que vão pagar essa conta toda? E isso só, eu estou falando só da alíquota suplementar. Fora se nós tivermos aí alguma outra situação que tenha que se colocar. Então, é um assunto extremamente preocupante. Nós, enquanto legisladores e juntamente com o Executivo, temos que achar soluções, pegar algumas soluções dessas, talvez, para amenizar, porque realmente corre o risco do município daqui a pouco não poder fazer mais linha de crédito nenhuma, porque vai ter os seus registros cassados. Castilho, só para terminar,
esse chamamento aí do concurso público ajuda em que sentido esse déficit setorial aí? Bom, vereador, na realidade isso são Na realidade, Fabrício, quando se fala de concurso público, todo mundo sabe que você não pode estipular um limite de idade em concurso público. Quer dizer, nós já tivemos casos no Timboprev de um funcionário, um auxiliar operacional, trabalhar 2 anos e se aposentar. Porque chegou na compulsória, ele se aposenta. Então, se nós tivéssemos a condição de colocar nos concursos públicos que todo mundo terá a idade mínima, aliás, idade máxima de 20 anos, que não terá nenhum problema físico, que não terá nenhuma doença, é uma realidade. Mas, legalmente, não podemos fazer isso. Então, vai depender do quê? Vai depender da massa de concursados que entrar. Se eles entrar um pessoal com mais idade, vão se aposentar antes. E muita gente também não contribuiu para o regime geral. Porque se ele tivesse contribuído para o regime geral, nós temos a compensação previdenciária. Ou seja, se aposentou no RPPS, no Timboprev, mas trabalhou 15 anos no INSS, nós vamos no regime geral buscar essa parte que competia ao INSS pagar. Ele repassa esses valores para nós. Só que grande parte do pessoal, tá, não tem essa contribuição anterior. Então, o encargo passa a ser só do Timboprev. É claro que, no momento, quanto mais servidores ativos a gente tenha, tá, mais receita a gente vai ter. Só que isso não garante a viabilidade futura do Instituto. Porém, a pessoa vai trazer, para se aposentar, tem que cumprir os prazos estipulados em lei, ela tem que trazer do INSS, vai migrar o valor que ela pagou no INSS. Desde que não seja compulsória. Silêncio, obrigado. Obrigado, vereador Fabrício. Passo a palavra ao vereador Haroldo Fibes. Boa noite, senhor Castilho. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estive olhando os gráficos ali. Em abril de 2015, existia um déficit de 1,59%, sendo que em maio do mesmo ano, 2015, passou para 5%. O senhor saberia dizer por que praticamente vinha um aumento gradativo e daí de abril para maio de 2015 praticamente triplicou esse valor? Foi essa grande briga que nós tivemos com o então prefeito Laércio. Porque havia necessidade de você ter uma alíquota suplementar, tá? E se colocou lá em 2012 0,98, foi acrescentando e se empurrando as alíquotas maiores lá para 2025, 2030. Até então, os atuários do Ministério da Previdência concordavam, se chegar lá no final daqui a 40 anos, se você tiver um déficit, não importando qual é a alíquota que você paga agora e lá no final, tudo bem. Só que a partir de 2014 essa realidade mudou. O Ministério hoje entende que não é passível você pagar uma alíquota suplementar agora de 0,98 e lá no final de 70%. Em 2015, acho que foi 2015, né? Que passou essa alíquota, a gente mandou os critérios que o Executivo tinha estabelecido e não foi aceito pelo Ministério da Previdência. E, na época, inclusive, se bloqueou o CRP da Prefeitura. E o então prefeito Laércio tinha várias obras em andamento que dependiam de recursos federais, que a liberação estava para sair e estava bloqueado o CRP. Os recursos estão sujeitos a voltar, porque o município não atendia os requisitos da lei, tá? O Laércio se obrigou a fazer esse aumento de alíquota, contra a vontade dele, logicamente. Então, o senhor entende de que até abril de 2015, ali, pelo fato de vir aquela alíquota super reduzida, não dava nem 1%, o senhor acredita que foi uma má gestão, então? Não acredito que foi má gestão, porque se você olhar para o administrador público, vai pensar em 4 anos ou 8 anos. Tá? Então, em vez de eu pagar uma alíquota de 20% para o Timboprev, isso representa lá R$300 mil por mês, eu vou procurar fazer um asfalto, fazer
alguma obra que dê visibilidade para a minha administração. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, que é a responsabilidade fiscal. E eu acredito que a parte que cuida dos RPPS do Ministério da Previdência, ela vai ficar cada vez mais taxativa, cada vez mais cobrando resultados que sejam o quê? Que o município tenha condição de arcar com isso. Porque se nós voltarmos no passado, sei lá, quando foi criado, em 93, o Fundo de Previdência tivesse feito um cálculo atuarial e te dito, não, a alíquota suplementar 15, ela tem que ser, nós temos que ter uma alíquota suplementar de mais 6%, tá, de mais 8%, e o Tesouro do município absorvido os funcionários antigos, nós teríamos uma realidade hoje superavitária do Fundo de Previdência. Quer dizer, o município não estaria pagando alíquota suplementar, estaríamos numa taxa de 22% da patronal e 11% dos servidores, tá? E o cálculo atuarial dizendo que não há necessidade de se mudar a alíquota atuarial, a alíquota suplementar. É claro, quanto mais para frente a gente for deixar, e ali está bem claro no cálculo atuarial desse ano, tá? Que as alíquotas vão sendo progressivas e vão sendo aumentadas. A menos que um fato novo aconteça. E o fato novo agora é a reforma da Previdência. Certo. Eu vi ali que uma das despesas do Timbalprev é o pagamento de aluguel. Quanto é que o Timbalprev paga de aluguel hoje? R$1.100, acho que é. O senhor sabe me dizer R$1.500. Se o executivo, a prefeitura, não teria uma sala para disponibilizar, para evitar esses... Então, são R$1.200, praticamente 15, 16 mil reais por ano? Nós já conversamos até com o prefeito Jorge nesse sentido, tá? E é claro, nós não podemos pegar qualquer imóvel, porque nós temos uma gama de pessoal que vem para o Instituto, que são pessoas idosas. Tá? Então, não pode ter escada, não tem que ter acessibilidade. O prefeito Jorge nos colocou o seguinte, de que no momento ele não tem, mas que está, assim que o fórum novo ficar pronto, ele cederia, que provavelmente, se ele será prefeito ainda ou não, também não sei o prazo de conclusão do novo fórum, de que ali no prédio do antigo fórum ficaria um espaço destinado para o Timbalprev. Mas na atual administração, eles não nos deram alternativa. Certo. Mais uma última pergunta, senhor Castilho. O senhor disse que em 2000 e ali, agora, no momento, estamos em torno de 218 mil reais de déficit, é isso? Sem a reforma da Previdência. Vamos imaginar que essa reforma da Previdência não aconteça, ou não aconteça nos termos propostos ali pelo presidente. Qual a sua opinião para sanar esse déficit? Primeiro que o Executivo Municipal vai ter que enviar um projeto de lei à Câmara, tá? Criando uma lei municipal nos mesmos moldes da lei federal. Ou seja, o município assumindo os benefícios, aumentando a alíquota de contribuição do servidor e estipulando o limite de idade. Então, caberá aos estados e municípios, tá, fazer a sua própria lei de acordo com a lei federal. Ok, obrigado pelas respostas e pela presença. Obrigado, vereador Haroldo. Passo a palavra ao vereador Carlos Adriano Krieger. Boa noite a todos. Boa noite, Castilho. Agradecer a presença aqui para prestar um pouco de esclarecimento a gente e também aos internautas, muitos deles servidores, né, preocupados com a situação. Uma sorte no Timbalprev não ter tipo uma DRU, né, que é a desvinculação dos recursos, né, porque um dos problemas da Previdência justamente é isso, onde o governo pode meter a mão ali em 30% do valor arrecadado. Muitas das dúvidas já foram sanadas pelas perguntas dos companheiros aí, mas pelo que eu entendi, a Previdência é uma grande fonte que deve ser alimentada para poder retribuir para quem dela vai se servir depois. E no caso agora, como está tendo muita gente bebendo dessa fonte, ela vai secando e ela acaba não gerando mais os benefícios necessários.
Além de concursados, existem mais alguma coisa que pode ser tomado de providência para recuperar isso aí, para ter um bom capital, para que esse capital produza mais capital para pagamento desses beneficiários? Bom, vereador, nós já propusemos, inclusive, para o município, para baixar, digamos, o déficit do calculatorial, tá? Buscar alternativas. Vamos doar um imóvel para o Timboprev que sirva de renda. Um exemplo, vou pegar, eles vão ceder a casa da atual Secretaria de Educação, que era o antigo prédio do BESC, vamos abater isso e o município passa a pagar um aluguel para o Timboprev. Vai abater lá do déficit atuarial e vai aumentar a nossa receita mensal. O que não pode passar? Que teve casos de municípios aí que passaram terrenos que não têm a menor utilidade para amortizar a dívida do Timboprev. Aí ele não vai resolver nada, porque ele não vai diminuir o déficit. Só vai diminuir o déficit quando nós tivermos algo que renda financeiramente para o Instituto. Sim, com certeza. Até a questão do número de concursos, a gente questiona muito aqui na tribuna, porque muitas vezes há necessidade de mais profissionais, e quando é realizado o concurso, é muito baixo o número de vagas criadas. Isso também influencia, né? Nós chegamos, eu não posso falar agora com certeza, tá? Mas nós chegamos na prefeitura já ter uma média de 50% de funcionários efetivos e 50% do regime geral. Quando que a norma constitucional diz que é um regime único. Claro, a gente entende que tem determinados cargos, e professores substitutos, que não podem ser todos efetivos, mas a maioria deveria ser efetivo. Tá? O que nós temos, até conversando com a prefeitura, a gente procurou, nos últimos concursos públicos, priorizar a parte física, não é excluindo pessoas. Só que nós não temos dinheiro para pagar servidor que fica, sei lá, 3, 4 meses na ativa e pega um encosto aí de 2 anos. Isso é tudo custos para o Instituto. Por isso que a gente quer que a prefeitura assuma os benefícios. Em ela assumindo os benefícios, é muito mais fácil para ela administrar isso. Vou contratar um médico do trabalho, vou reduzir esse número de benefícios pagos. Tá? De que forma? Contratando um médico do trabalho, buscando alternativas, afinal de contas. Porque nós, enquanto instituto, nós não temos como gerenciar essa parte de servidores ativos. Então, resumindo, existem algumas práticas que podem ser executadas, falta só o bom senso na questão da gestão, né? Existe. Seriam esses os meus questionamentos. Obrigado. Obrigado, vereador Carlos. Não havendo mais questionamentos, convido ao senhor Osmari Castilho para proferir suas considerações finais. Bom, presidente, nós já vimos aqui em outra oportunidade também parabenizar o vereador Uxinha pela preocupação, e realmente é uma preocupação que deveria ter tanto o poder executivo quanto o legislativo, porque se trata de recursos de impostos, vamos ser bem claros, tá? Quem paga hoje é o povo. Tá? E aquilo que eu digo, se lá atrás nós tivéssemos essa preocupação, nós não estaríamos hoje numa situação diferente. E estamos levantando esse palco hoje, muita gente fala, mas vocês têm um patrimônio líquido de 100 milhões, esse dinheiro não acaba nunca. Esse dinheiro acaba em pouco tempo, se medidas concretas não forem tomadas agora. E para isso a gente está trazendo, o Conselho de Administração achou por bem vir fazer essa divulgação, colocar isso colocar isso para conhecimento do Legislativo, colocar isso para conhecimento da população, para não deixar chegar lá na frente e aquilo que um prefeito assumir simplesmente vai fazer o quê? Ele vai administrar recursos humanos. E é isso que vai acontecer se nós não tomarmos providências agora. É aquele tipo da coisa, você não precisa amputar a perna se você tomar um remédio bem antes disso acontecer. Agradecer a presença
presença, colocar o Timbalprev à disposição de vocês, tá? À disposição da comunidade, dos vereadores que quiserem conhecer o Instituto, saber mais do Instituto, estão convidados a vir ao Instituto. Da nossa parte, seria isso. Agradeço a presença da Vossa Senhoria, Castilho, também da Carmelinda Brant e do Eduardo Espíndola. Se faz necessário, ou se fez necessário muito esse esclarecimento, e queremos agradecer justamente para que a comunidade também fique inteirada do que realmente precisa. Precisa ser achado algo para mudar isso, precisa, é fato. E parabenizo o senhor pelo seu trabalho, sua equipe, porque se faz necessário. Porque os próximos gestores vão estar sofrendo cada vez mais quanto a essa questão. E nós queremos dar a nossa parte de contribuição. Então, estamos sempre à disposição, em tudo que for necessário, que essa casa pode auxiliar ou ajudar. E nós agradecemos a sua explanação e o seu compromisso com o Timbalprev. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, Castilho. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência de número 108 a 110 de 2019 e a indicação número 89.219, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Antes de passarmos aqui ao grande expediente, quero fazer menção aqui do nosso suplente a vereador, Emerson Repke, suplente de vereador, o atleta Freiner, nosso diretor dessa casa, Vigo Stark, assessora de imprensa Karina, as demais pessoas já mencionadas. Para eu não esquecer ou citar um nome de alguma pessoa, eu, em nome do Gama, vou cumprimentá-los todos, o Gamas que está aqui. Gilmar, que também é suplente, desculpa Gilmar, também é suplente a vereadora, sempre se faz presente quando possível. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando via internet, também aos vereadores nessa noite, aos nossos colaboradores em especial. Mandar aqui um abraço ao Marlo Brando da Secretaria da Saúde, ali da Policlínica. Está nos acompanhando também. Quero aqui ainda fazer menção da nova posse da gestão 2019 e a 2020 do CDL, que estará assumindo logo mais, onde nós, vereadores, fomos convidados para estar lá. Então, a diretoria para essa nova gestão é o presidente Ciro Gessner Júnior, vice-presidente financeiro Gilson Floriano, vice-presidente de patrimônio Eduardo Hamann, vice-presidente de eventos Tarcísio Zermiani, vice-presidente de serviços Jaime Odair Bittencourt, vice-presidente de aperfeiçoamento profissional, Carlos Roberto Mastelotto. Conselho Fiscal, José Girelli, Fernanda Reder Medeiros e Norberto Murilo Campestrini. Então, essa é a nova gestão e queremos já parabenizá-los também. Grande expediente. Vamos passar para o nosso grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, pelo prazo de 10 minutos. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, suplentes, aos internautas e colaboradores da casa. Bom, estender um pouquinho mais os convites, já que o CDL também teve o seu convite divulgado. Parabenizar aí a Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Alegria, que nesse domingo vai estar comemorando 101 anos de fundação, e também fomos convidados para almoçar lá. Também a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, aqui da Trindade, aqui na Rua Oscar Pisque, nesse domingo também está realizando sua festa, né, e também fomos convidados a participar. Gostaria de dar os parabéns ao site ali, o 24 Horas Online. Passa as fotos ali, Mari. Tem duas fotos ali mais diferentes. Há mais ou menos um mês foi isso.
foi noticiado que ali no bairro São Roque apareceu uma cabeça de porco em cima de um túmulo, né? Pois é, aí acho que todo mundo, assim como eu, ficou abismado com isso aí, e talvez ninguém tenha feito a comunicação à Secretaria de Obras, porque passou-se um mês, e até ontem de manhã, essa foto é de ontem de manhã, estava lá da mesma forma. Daí, como no final de semana foi noticiado novamente, no 24 horas online ali, a gente tomou providências de comunicar ao secretário, que prontamente, na parte da tarde, foi lá, o pessoal que trabalha lá e que faz esse tipo de serviço, parabenizar a eles, porque o cheiro não é muito agradável, né? E realizaram a retirada do material. Deve ter outra foto agora, como está. Mais uma. Aí. Então, foi retirado tanto a cabeça quanto a forma lá com farofa ou pimentão que seja, né? E tomara que não pegue a macumba no pessoal que retirou a cabeça de porco, se for macumba, né? Então, os parabéns novamente ao secretário de Obras e seu pessoal, principalmente, que realizou esse trabalho não muito agradável. E também deixar o aviso, né, para quem encontra animais mortos, que liguem na Secretaria de Obras, que eles dão o encaminhamento necessário. Não é a vigilância sanitária, porque lá eu também tentei ligar e não me passaram o Obras. Foi deixado nessa noite também uma cartilha sobre ouvidoria municipal, daquele curso onde eu e a assessora Ana fomos participar em Florianópolis. Espero que os vereadores aproveitem também. As outras fotos ali, Mari. Para quem não conhece essas 3 fotos ali, elas são ali na rodovia Augusto, a Via Raça ali, próximo ao Salão do Pasquim, da Ponte Pêncio. Ali entre esses 2 pilares deveriam ter 4 canos, e não estão mais. Volta a foto ali, Mari, na outra, a anterior, essa. E do outro lado, no mesmo lado ali do Pasquim, falta um cano. Ou seja, está sendo furtado esse material lá da Ponte Pêncio. Recomendamos ao pessoal que vai fazer a manutenção lá do Obras, que fixe de uma maneira em que não possa ser levado embora. Alguém deve estar fazendo uma escada por aí. Agradecer ao Silvio lá, que registrou essa ocorrência ali, mas até agora não foi pego ninguém flagrante. Bom, nesta noite nós também temos uma moção de apelo ali, que diz respeito à imunização dos timboenses, né? Foi mandado pelo Ministério de Saúde uma quantidade para os grupos de risco, acabou sobrando uma certa quantia, foi recomendado distribuir à população, foi distribuído, e muita gente gostaria de também receber o benefício. Então, a gente, através da moção de apelo, todos os vereadores subscreveram, sabem da importância, mas todos eles também sabem que o ministro da Saúde não vai ler essa moção, mas é uma ferramenta que nós temos aqui para utilizar, assim como foi feita da reforma da Previdência. Então, agradeço a todos os vereadores que subscreveram, né? E se subscreveram, com certeza vão aprová-la, porque não teria lógica alguém votar contrário. Agora, um problema... Vereador, pois não? Só, já que o senhor está falando desse assunto, já me pronunciei acerca da importância da vacinação. Semana passada, eu e o vereador Douglas estivemos no Hospital Oase, conversando com a administração do hospital e com uma esposa daquela moça que está internada com HN1. E ele relatou uma situação, até está o Eduardo aqui, eu não vou citar o bairro, porque hoje eu conversei com o secretário, com o Alfredinho, mas segundo o relato desse marido que está com a esposa, por falta de vacinação, pegou HN1, tá? Disse o seguinte, que tem uma agente comunitária visitando as casas no bairro onde ele mora, dizendo para não tomar a vacina, porque não serve para nada, pelo contrário, pode fazer mal. Então eu levantei essa situação para o secretário, espero que ele garantiu que, se for verdadeiro, a pessoa vai ser desligada. Isso é um absurdo.
falei antes para ti, né, Castilho, que não podemos propagar ignorâncias, e essa é uma, pelo amor de Deus. Então, vai ao encontro que o senhor está dizendo, esperamos que não seja verdadeiro essa informação, mas ele não teria por que mentir. Pois não, vereador. Boa noite a todos. Só voltando atrás a respeito do cemitério, que a gente viu a fotografia ali exposta, não defendendo a Secretaria de Obras, nem contestando o que estás falando. Só que, na minha opinião, como eu trabalho na Secretaria de Obras, aquele cemitério é particular. Então, para a Prefeitura fazer um trabalho lá, ou precisa, ficaria meio difícil. Claro que, numa situação dessa, a Prefeitura tem quase a obrigação de fazer, mas como é particular, acredito, não defendendo o secretário ou o pessoal que trabalha ali, mas fica difícil para a gente fazer o trabalho em terreno particular, como associações, essas coisas assim parecidas, só para orientar. Como eu trabalho na Secretaria, eu sou obrigado a falar, porque muitas vezes também nós somos criticados e não poderíamos fazer esse serviço. Entendeu como é que é? Então, só deixa registrado isso aí. Esses serviços geralmente a gente recorre à Secretaria Municipal justamente porque a gente crê que está vinculado junto com a Vigilância Sanitária e tal, e que eles dão, ou o SINV, que seja no aterro, e que dão o destino corretamente, né? E com certeza nenhum vereador vai criticar a questão desse trabalho realizado. Outros trabalhos em propriedades particulares, a gente até vai atrás, mas esse ali é um bem público e precisa ser feito, é uma questão de saúde pública, né? Já que o vereador Fabrício tocou no assunto dos agentes de saúde, tem outra situação grave acontecendo, que já foi levantada no ano passado, tá? E foi nos prometido de que seria resolvido esse ano. Foi passado aos agentes de saúde que não se preocupassem com relação ao PIS, porque no ano passado, né, por não atingirem o valor do seu salário, eles teriam direito ao PIS. Pois então, tem funcionário que já foi aos bancos e a situação ainda não foi resolvida. Possui ainda os dois cadastros ali no CNPJ, um no CNPJ do município, né, e o outro no Fundo Municipal de Saúde. Então, o previsto é que, se a Prefeitura não resolver essa situação dos cadastros ali, esse pessoal vai perder o PIS. É justo? E o que nos foi prometido aqui? De que era para passar aos agentes de saúde que essa situação seria resolvida e, conforme o calendário de entrega do PIS desse ano, eles receberiam o do ano anterior, para que eles não teriam condições de pagar no meio do ano essa questão de, porque não foi pago, porque a Prefeitura isso. Então, no novo calendário, poderia ser adequado. Então, esperamos, né, líder de governo, que o município tome as providências necessárias para que essas pessoas não sejam punidas com a perca desses valores. Pois muitos sabem que os agentes de saúde, assim como outros funcionários, vamos citar dobras, são os funcionários que menos recebem no Executivo. Então, esperamos responsabilidade do poder público, porque se foi erro de alguém, quem vai pagar é a Prefeitura, com certeza. Nem que os agentes de saúde vão buscar auxílio no Ministério Público referente ao caso. Todos lembram muito bem que no plano de saúde, o município sempre dizia que não podia, todo mundo tinha que ser obrigado a aderir, até que um dos funcionários foi no Ministério Público e aí criou-se a opção de optar pelo plano de saúde, né? Então, precisamos soluções imediatas quanto ao caso. Outra coisa que foi falado referente aos empréstimos, não sei se vale a pena lembrar, mas muitos que estão aqui não estavam presentes nas sessões extraordinárias do ano passado, mas teve dois projetos, um que foi a questão da cobrança de coleta de lixo, juntamente com a tarifa de água, e teve outro projeto que foi nos apresentado com a venda de 19 terrenos, mas ninguém sabia para que seria utilizado esse dinheiro. Ou seja, não estaria vinculado.
Parece, né, como já foi veiculado aqui nessa tribuna, o município possui mais ou menos 700 terrenos. 700. Desses, a metade... Vereador? Falta... sim, eu vou apurar porque todo mundo tem que ir lá no CDL, senão... Por isso eu tenho que apurar a minha fala. O nosso compromisso de vereador é aqui na Câmara primeiro, depois a gente pode fazer o social. Esses 19 terrenos, eles vieram sem vínculo. Então, por que não o Executivo, como ele alega que não tem nem pessoal para manter esses terrenos limpos, em ordem, não bota uma parte desses terrenos à venda? Que bote 50, 60 terrenos à venda, faça a caixa e faça as obras necessárias, compre o maquinário para a Secretaria de Obras com o dinheiro arrecadado aí. Ou vamos assinar o empréstimo agora e depois, no final do ano, quando tiver as extraordinárias, vem novamente um projeto com venda de terrenos para ninguém saber para onde que vai o dinheiro. Seria isso. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O prazo de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui também, seus lares, de uma forma especial também aos colaboradores. Agradecendo a presença em especial aí do Castilho, né, pessoal do Timbalprev, explanou muito bem, o vereador de Rio dos Cedros, o vereador Nori, obrigado pela presença, suplentes a vereador Gilmara e também o Emerson, obrigado. Pessoal do PSL, que nos encontramos no sábado, obrigado pela presença. O nosso amigo Gama, uma presença ilustre e diferenciada hoje aqui também, obrigado pela presença de mais pessoas aqui. Nosso amigo Cristelli, família Cristelli lá do Salão Boutique também, obrigado pela presença. Quero iniciar minha fala de hoje agradecendo e parabenizando a todas as pessoas que prestigiaram e organizaram alguns eventos no final de semana, a exemplo da feijoada no bairro dos Estados. Então, o pessoal está de parabéns também, o pessoal do Salão Boutique, né? Associação Liberdade, um belíssimo evento, parabéns pela organização também, obrigado pela presença de cada um lá. Parabenizar de uma forma especial também a brilhante palestra que o vereador Carlos Adriano Krieger e também o prefeito Jorge estivemos presentes na Sociedade Frederico Donner, ministrada pelo Dr. Alexandre Daura Serastini, promotor de justiça dessa comarca. Foi um evento bastante memorável e importante. Acredito que foi grande valia, principalmente por ser por ter sido uma palestra ministrada e por ter sido um evento apartidário. Então, parabenizando os organizadores do evento e também ao promotor de justiça que ministrou essa palestra. Feito essas considerações, quero enaltecer hoje a indicação 89, que fala sobre a taxa de coleta de lixo, vereador Ito. Pois bem, ano passado, aliás, esse ano a gente acabou votando aquela questão da mudança da cobrança, ano passado, final do ano passado, exatamente. Então, acabou não podendo valer para os primeiros meses desse ano, porque tinha a questão da noventena. Fiz a indicação 89 em relação à taxa de lixo. Coloquei o seguinte, que o poder público, através do setor competente, realize um estudo de viabilidade para que o cálculo da taxa de coleta de lixo seja feita com base no número de habitantes em cada unidade e que se cobra a referida taxa, bem como se dê desconto para aquelas pessoas que se encontram em ruas não pavimentadas. Por que fiz essa indicação? Veja, a pessoa que reside em estrada não pavimentada, por óbvio, né, isso é uma coisa mais claro do que a luz do dia, que ela vai ter mais gasto para manutenção e limpeza da sua casa, certo? Se ela vai ter mais manutenção, vai ter mais gasto de água para manter sua casa limpa, né? É evidente de que vai ter, se o gasto for maior, e atualmente pela legislação que nós temos em vigor, que cobra a taxa de lixo, que não tem nada a ver com o consumo de água, ao meu ver, eu já explanei, já falei sobre isso nessa tribuna,
né? Inclusive, na época, eu opinei de que a situação, a viabilidade, na verdade, não seria viável fazer a taxa de lixo, né, da forma como se foi implantada. Parecia ser menos injusta, porque o fato de você ter uma casa grande não significa que você produz muito lixo. Assim como também o fato de você gastar mais água, por exemplo, a pessoa que gosta de regar as flores, gosta de lavar a sua casa, que tem problemas com a poeira, que a administração não resolve, né, não significa que essa pessoa produza mais lixo. Então é incoerente, a meu ver, continua sendo incoerente a cobrança da taxa de lixo sobre o consumo de água. Inclusive, eu opinei na época que a maneira menos injusta seria pesar o lixo de cada pessoa. Aí sim, aí teríamos uma cobrança justa a título de recolhimento de lixo. Mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. Passou, inclusive, por essa casa, esse projeto eu acabei concordando por acreditar que realmente seja menos injusta. Mas, conversando com... Eu sempre digo que me propus a ser vereador dessa cidade e sempre fazer um mandato participativo, onde sempre ouvi todos e todas e levei em consideração a opinião de cada um. E, recentemente, conversando com alguns munícipes, me trouxeram essa ideia. De fato, acredito que seja mais viável. Fiz essa indicação justamente para que o município faça um estudo de viabilidade, né, para que, até porque os agentes de saúde, o município, a meu ver, assim, eu quero acreditar de que eles tenham em mente, eles tenham em seus registros quantas pessoas habitam cada residência, né? Então, se eles sabem quantas pessoas habitam cada residência, eles têm uma proporção, ou deveriam ter uma proporção, quanto cada pessoa produz de lixo, e daí sim cobrar sobre o número de habitantes em cada residência, né? Porque não é o fato de uma pessoa gastar bastante água, que significa que uma pessoa produz muito lixo, né? Então, já falei nessa tribuna também, que, por exemplo, lá quando a pessoa começou a formar sua família, muitas vezes a pessoa construiu uma casa ali com 200 metros quadrados, né? Mas, na medida do tempo foi passando, a casa foi esvaziando, ficou lá só o casalzinho de aposentados, né? O que esse casal de aposentados, só 2 pessoas, produzem, o fato de uma casa de 200 metros quadrados, vamos supor, produz de lixo? Então, da maneira como vinha sendo cobrada a taxa de lixo sobre a área construída, também era injusta. Mas, em relação à cobrança de lixo como vem sendo aplicada agora, com a nova legislação em vigor no nosso município, acredito que também seja injusta por vezes, porque o fato de uma pessoa gastar mais água, gostar de tomar banho mais vezes por dia, regar suas flores, ter que limpar, porque o poder público não fornece pavimentação, ter que limpar mais vezes a sua casa por conta da poeira e da lama, né, não significa que essa pessoa produz mais lixo. Então, fiz essa indicação, a indicação 89/2019, né, para que o Poder Executivo, realmente, na medida do possível, faça um estudo de viabilidade, de rever essa legislação, né, e adequar. A meu ver, existe, para mim, uma grande coerência de que o fato de uma residência possuir 5 pessoas, né, seja mais coerente você aplicar uma alíquota e cobrar a taxa de lixo sobre a quantidade de pessoas numa casa do que pela quantidade de água, tá? Até porque tem pessoas que têm piscina, vamos supor, e são 2 pessoas, vamos imaginar o seguinte, são 2 pessoas que residem num imóvel e tem piscina, ou tem banheiro de massagem, enfim, tem qualquer tipo de situação que gasta um pouco mais de água, mas não significa que produz mais lixo, né? O vereador permitiu uma parte? Claro. Esse projeto, votei contrário, não pelo projeto ser ruim, com certeza exigia mudanças, mas pela forma que foi apresentada no final do ano, no apagar das luzes, em sessão extraordinária. Pelo fato de não poder ser debatido com a comunidade. E falando com pessoas, existem outras maneiras, além da que o senhor propôs, de pesar o lixo, existem países onde você compra o saco de lixo. Isso incentiva você a reciclar, porque você vai pagar pelo saco de lixo, vamos supor, R$5. E você vai controlar o quanto tempo vai demorar para encher esse saco. Então você vai reciclando e você só vai pagar outro saco quando você encheu o seu com o material que será removido.
Claro, deixando ainda a taxa básica de operação, que não pode ser esquecida, mas seria um preço mais justo do que até pesar, mesmo porque o pesar causaria muitos transtornos e poderiam ser adulterados. Agora, se o senhor conseguir passar o mês com apenas um saco de consumo de lixo, que ótimo, né? Se conseguir passar 2 meses, melhor ainda. Com certeza, obrigado. Também, em relação a... Quero aqui deixar o meu agradecimento e parabenização à equipe do Jornal do Médio Vale pela belíssima matéria na edição de hoje, em relação aí da taxa da água, né? Então, fiz na semana passada, aliás, no mês de maio, e até repercutiu bastante essa indicação de minha autoria, né? Não tem o porquê um comércio, uma indústria, né, que por vezes gasta muito menos água, né, do que uma residência, ter que pagar, e gera imposto, gera emprego, ter que pagar mais a taxa da água do que uma residência, né? Hoje a gente tem uma diferença ali de, salvo engano, 35,80 a comercial e 25,70 a residencial. Ora, se a disponibilidade, o tratamento da água para uma residência ou um comércio, uma indústria é o mesmo, por que tem que haver uma diferenciação nessa taxa? Porque é uma taxa, na verdade, de disponibilidade do serviço. Paga quem requereu a disponibilidade. Então, eu não vejo a coerência e quero aqui levar mais uma vez na pessoa do líder do governo, para que realmente o Poder Executivo analise com carinho essa indicação, que não seja mais uma indicação, como tantas outras, que partem desse Poder Legislativo, que vão parar na gaveta e que sequer são analisadas. Vereador, posso fazer uma pergunta? Na semana passada, ou na outra, teve a audiência pública do SAMAI. O senhor esteve presente? Não, mas assisti. Porque foi vários assuntos colocados e situações bem complicadas, bem complexas, e acho muito importante ter sido a participação, até para trazer essas ideias para engrandecer o evento. Só queria perguntar isso. Só isso. Obrigado. Senhores vereadores, só para poder contribuir como presidente dessa casa, eu tenho aqui o nosso regimento interno. No artigo 90, no parágrafo 5º, nos diz assim: nos pronunciamentos pessoais, o vereador terá o tempo de 10 minutos para fazer o uso da palavra. Então, nós não estamos fazendo nada além do que o regimento interno nos auxilia. E para o bem andamento desta casa, nós temos que respeitar, então, o nosso regimento interno. E se o secretário chama a atenção para os 10 minutos, é porque o regimento interno está pedindo isso, então, simplesmente por isso. Então, eu gostaria que os vereadores entendessem isso, porque é 10 minutos, então ainda tem 1 minuto de tolerância, seria isso. Senhor presidente, se me permite? Por favor. Eu gostaria de saber por que o cronômetro não está funcionando. Infelizmente, novamente estragado, mas está sendo providenciado novamente. De repente está uma opinião, fornecer então um cronômetro, alguma coisa menor na tribuna, até para a gente ter um controle maior do tempo, se possível. Será vista essa possibilidade, vereador. Obrigado. Obrigado. Por ordem, senhor presidente, como fui eu que me manifestei, gostaria de lembrar que desde que a gente começou em 2017, a maioria dos vereadores aqui, em muitas vezes, extrapolou o tempo. E esse regimento interno já vem de muito tempo. Obrigado. Nós estamos respeitando o regimento interno, vereador, e eu gostaria que o senhor se atesse a isso. Muito obrigado. Pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores de inscrição. Com a palavra, o vereador líder de governo, Martinho de Souza Filho, até 10 minutos. Declino, secretário. Então, nesse momento, passamos então à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Discussão única, a emenda modificativa número 1 de 2018 ao projeto de lei ordinária número 65 de 2018, altera a emenda, o caput e o parágrafo 2º do artigo 1º,
o artigo 5º e suprime o artigo 6º do projeto de lei ordinária número 65 de 2018. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos. Algum vereador inscrito? Não. Não havendo, então, inscritos, a emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A emenda passa a fazer parte integrante do projeto de lei ordinário número 65 de 2018. Segundo item da pauta, discussão única, emenda substitutiva número 2 de 2019 ao projeto de lei ordinário número 65 de 2018. Renumera o artigo 5º do projeto de lei ordinária número 65. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. Não havendo quem queira discutir, encerro então essa discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Também aprovado por 8 votos. A emenda passa a fazer parte integrante do projeto de lei ordinário número 65 de 2018. Terceiro item da pauta, discussão única ao projeto de lei ordinário número 65 de 2019. Torna obrigatória a instalação de sistema de monitoramento por câmeras nos asilos, casas de repouso, creches e unidades pré-escolares privadas estabelecidas no município de Timbó, com as alterações promovidas pelas emendas anteriores aprovadas. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em votação e os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado também por 8 votos. O projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para elaboração de sua redação final. Quarto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar, número 33, número 2019, leitura da proposição pelo secretário. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que envie cópia na íntegra dos projetos de pavimentação, urbanização e de drenagem pluvial da Rua Pomerode, bairro Pomeranos. Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, de 4 de junho de 2019. Vereador João Adriano Schwartz. A proposição está em discussão. Com a palavra, autor. Como já havia me pronunciado no dia da apresentação, onde foi feito um pedido para o secretário de Planejamento, o Moacir Cristofolini, vinha apresentar o projeto da pavimentação e realmente, como já me havia pronunciado, foi vergonhoso, porque simplesmente tiraram uma foto e botaram aqui no nosso telão, não contemplando e não explicando de fato o que vai ser feito, como vai ser feito e como vai ficar essa questão da implantação da pavimentação aí na Rua Pomerode. Existem pontos muito importantes que têm que ser discutidos, debatidos sobre a questão do saneamento, também referente a alguns pontos ali onde que precisa feito alguns aterros, e também até questão de lombadas, de ponto de ônibus, que eu imaginava com a vinda dele aqui iria ser esclarecido. De uma forma foi esclarecido alguns pontos verbalmente,
mas eu entendo que poderia ter sido feita uma apresentação muito melhor aqui nesta casa e também a todas as pessoas aqui presentes naquele momento. Então, desse motivo, eu estou solicitando o projeto total de tudo que contempla, para sim avaliar e daí sim depois, se for preciso, conversar com o executivo, achar algumas coisas que teria que ser mudada, quem sabe solicitar ao executivo essas mudanças. Seria isso, obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O pedido de informação será encaminhada na forma regimental. Quinto item da pauta, discussão única, o pedido de informação parlamentar, número 37, 2019, leitura da proposição pelo secretário Rubens. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário após deliberação, oficie ao prefeito para que informe, com relação ao IPTU, busca-se saber qual o percentual de contribuintes que efetuaram o pagamento à vista do IPTU anualmente no período dos últimos 20 anos. Justificação. Para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 11 de junho de 2019. Vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. O pedido é bem simples, é apenas para fins de fiscalização. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O pedido de informação será encaminhada na forma regimental. Sexto item da pauta, discussão única, moção número 12 de 2019. Leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timó, recentemente o governo federal, através do Ministério da Saúde, realizou campanha nacional de vacinação contra a gripe, aí incluída a vacina contra a gripe H1N1, findando a mesma em 31 de maio com o atendimento dos grupos de riscos idosos profissionais da saúde, professores da rede pública e crianças menores de 6 anos. Após o término da vacinação das pessoas integrantes do grupo de risco, as vacinas foram liberadas para a população em geral. Por óbvio, o número de vacinas remanescentes não foi o suficiente para atender toda a população interessada, especialmente em Timbó. Ocorre que, na última semana, Timbó registrou pelo menos um caso confirmado de gripe H1N1, estando o paciente em isolamento na UTI do Hospital Oase, e mais 3 suspeitas, que também se encontram em tratamento no hospital em questão. Evidente que, por conta da gravidade da situação, a população da nossa cidade ficou em polvorosa, procurando nos postos de saúde vacina que, infelizmente, não mais se encontrava em nosso sistema de saúde. A responsabilidade pelo fornecimento da vacina contra a gripe H1N1 é dos governos do Estado e Federal, não cabendo ao município a possibilidade de adquirir diretamente tal medicamento, razão pela qual se faz necessário que a Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério da Saúde tomem as providências necessárias para encaminhar ao município vacinas em quantidades suficientes para imunizar a população, levando-se em consideração o início da epidemia que podemos vivenciar em nossa cidade nos próximos meses. Sendo assim, diante de todo exposto, se apresenta a presente proposição para, depois de ouvido o plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos. Moção de apelo ao Ministério da Saúde e à Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, para que providenciem e caminhem ao município de Timbó as vacinas para imunização contra o vírus H1N1 em número suficiente e apto a atender a maior parte da nossa população,
hoje estimada em 43 mil habitantes, levando-se em consideração que destes 13 mil já foram inoculados. Sala das Sessões, 11 de junho de 2019, vereador Carlos Adriano Krieger, subscrito pelos demais vereadores. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Levando-se a grande importância da vacinação, até mesmo antes de vir para a sessão, vendo na TV, passando campanha do governo federal para imunização contra a gripe, né? Então, até fica como sugestão que o dinheiro investido em propaganda seja transformado também em vacinas, porque os grupos de risco sabem o risco que correm e vão procurar as vacinas. O que falta é verba para o governo federal mandar essas vacinas para quem não tem condições de adquiri-las. No mais, todos sabemos a importância da vacinação, da importância de todos serem imunizados, mas também sabemos que é apenas uma ferramenta que nós estamos encaminhando com a expectativa de ter algum retorno pelo fato de ter casos aqui na cidade. Seria isso. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A moção será encaminhada na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 18 de junho, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado, uma boa noite a todos presentes nesta noite.